Hello, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Vitória Book Club, ok? Pronto, e o livro que eu vos quero falar aqui hoje é um livro chamado Trading Game, do Gary Stevenson. E como é que eu cheguei a este livro? Eu estava um dia no YouTube e vejo um vídeo de um tipo a falar da sua experiência a trabalhar num banco de investimento. E eu, já desde a minha adolescência, que sou fascinado por histórias deste tipo Lobo de Wall Street. Vocês já viram o filme? Pá, eu adorava aquele filme, vi aquele filme montes de vezes. E também já ouvi algumas histórias de malta envolvida com bancos portugueses e é o mesmo tipo de histórias. Eu acho aquilo fascinante. Eu acho fascinante porquê? Porque nós, enquanto pessoas normais da sociedade, achamos que as pessoas que estão nos bancos são pessoas, pá, porque é uma coisa tão importante para a sociedade, achamos que são pessoas mesmo às direitas. Mas o que nós descobrimos ao ver este tipo de histórias é que algumas são as pessoas com menos escrúpulos da sociedade, algumas são completamente maradas da cabeça, onde, por exemplo, drogas e prostitutas são coisas banais. Pronto, eu vi o vídeo dele e era este tipo de histórias que ele estava a contar. Acho sempre essas histórias fascinantes. E no livro ele conta também algumas... E depois eu descobri nesse vídeo que ele tinha escrito um livro a contar a história dele. E eu, obviamente, fui à procura do livro. E o livro também tem algumas histórias destas. Essencialmente, o livro é uma autobiografia do autor a contar a sua experiência a trabalhar num banco de investimento. E eu achei uma história fora do baralho porque ele, ao contrário de muitas pessoas que trabalham naqueles ambientes, que são pessoas que vêm de famílias já com muito dinheiro, alguns são filhos de políticos, outros filhos de generais, outros filhos de pessoas que já lá trabalham, outros filhos de empresários. Ele não, ele é uma pessoa que veio de uma família pobre, veio de uma família muito humilde, ele morava num bairro social e essencialmente como é que ele chegou lá, a essa posição, não é? É que ele era muito bom na matemática e estudava muito, não é? E um dia ele descobriu que o Citibank estava a fazer um jogo de cartas chamado Trading Game, que foi um jogo que o Citibank fez a nível da Inglaterra, do Reino Unido, aliás, e o vencedor, como prenda, recebia um estágio no Citibank. E ele acaba por vencer o jogo e recebe o estágio e mais tarde o emprego a trabalhar no Citibank. E ele no Citibank acaba por se tornar um trader de Forex Exchange. O que ele faz é trocar moedas, ou seja, trocar euros para dólares, por exemplo. Ele não troca euros para dólares, acho que ele troca o franco suíço por libras, troca libras para francos suíços, eventualmente, ele chega a essa posição. E ele no livro, uma coisa importante aqui do livro, é que ele explica lá como é que isto funciona, as trocas nos bancos de investimento e como é que ele faz dinheiro com isso. Quando um banco empresta libras e o outro empresta francos suíços, eles têm uma taxa de interesse. Eles fazem dinheiro nessa diferença de taxa de interesse. Pronto, ele no livro também explica o que é um trader, que é o que ele faz, ele troca moedas, e também como é que isso funciona, tudo, não tem muito detalhe, e também explica o que é um broker. Um broker é tipo um intermediário, ou seja, porque se o banco fosse comprar ou vender moeda diretamente, os outros bancos podiam copiá-lo. Então o que eles fazem é que usam um intermediário que é o broker. Ele também, no livro, entra em grande detalhe na relação tóxica que há entre os brokers e os traders, porque os brokers querem sempre ser os preferidos do trader. Então imaginem que um broker descobre, por exemplo, que o trader gosta de cocaína. Eles vão-lhe arranjar cocaína e levam-no a festas. Ou imaginem que descobrem que ele gosta de festas, levam-no a festas. Ou descobrem que o trader gosta de futebol e camarões, por exemplo, vão estar sempre a levá-lo para ir jantar ou almoçar a lugares onde há camarão e falam com ele de futebol. Pronto, ele explica aqui a dinâmica que há entre os traders e os brokers e como é que isto tudo funciona. Eu acho sempre que é muito interessante ler biografias e autobiografias porque aprende-se mesmo muito sobre o universo daquela pessoa, ok? E não sou só eu que acho isto, tipo, muitas pessoas que têm sucesso em várias áreas, uma coisa que elas têm em comum é que elas vão sempre ler biografias de pessoas que foram muito boas naquela área. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, se calhar não é o melhor exemplo, mas é o exemplo que eu vou dar. O Elon Musk, antes de se meter na indústria do espaço, ele leu muitas biografias sobre pessoas naquela área. Também leu biografias sobre pessoas quando foi para os automóveis. Pronto, é uma coisa recorrente, é mesmo desportistas leem biografias de pessoas que foram desportistas, ou músicos leem biografias de pessoas que foram músicos. Pronto, é uma coisa recorrente, ok? Porque isso é uma coisa comum entre as pessoas que são boas numa área, é lerem biografias de outras pessoas que já foram boas nessa área. E aprende-se muito. Como eu estou aqui a mostrar, tipo, quem lê esta biografia vai aprender coisas sobre
o mundo dos bancos e dos bancos de investimento e do mundo da banca e como é que funciona a troca entre moedas, está aqui neste livro. Ele explica lá como é que isso funciona. Pronto, e ele tem aquela origem humilde e eu acho que no primeiro ano dele, a sério, no banco, ele recebe um bónus de 400 mil pounds. Imagina o que é. Acho que era uma cena assim, ou 300 mil. Imagina que é para uma pessoa que vem do bairro, ele não tinha uma mesa em casa para fazer os trabalhos de casa e de repente apanha-se com aquilo que é para nós meio milhão de euros do dia para a noite. E ele está a chorar, não é? Obviamente. Que mudou completamente a vida dele. Ele também explica lá como é que o dinheiro mudou a vida dele, porque ele tinha dos colegas na área, tinham tipo bónus de 2.000 euros, 1.000 euros, e ele lá com tipo quase meio milhão de euros. Mesmo a namorada dele que ele tinha na altura acabou com eles acabaram. Pá, uma história interessante. E como é que funcionam estes bónus de banco? É outra coisa que ele explica no livro. É que, essencialmente, os traders trocam dinheiro que fazem dinheiro com o dinheiro do banco, eles recebem 7% do lucro que eles gerarem para o banco. Recebem 7% do lucro que eles gerarem para o banco. Então imaginem, por exemplo, um trader que faça ao banco 100 milhões de euros de lucro no ano, recebe um bónus para si de 7 milhões. E o nosso Gary, o autor, acaba um dia por se tornar o melhor trader no banco, mas ele estava completamente farto do emprego, completamente sem cabeça nenhuma para aquilo, estava com depressão, estava todo queimado daquele cérebro. Só que ele, para receber o bónus, tipo, aquele bónus era feito de forma faseada nos bancos. Agora os bancos acabaram a União Europeia acabou com esses, há uma regulação e acabaram com esses bónus, já não pode ver. E então aquilo antes, esses bónus eram recebidos de forma faseada, recebiam tipo 2 milhões este ano, 2 milhões no próximo, a ver um bocadinho assim, faseado. Os colegas dele também estavam já fartos dele e despacharam o gajo para o Citibank de Tóquio. E ele fica lá até ser completamente expulso do banco. Quando chega a Tóquio, fica numa grande batalha com o banco, porque ele queria receber o dinheiro e o banco não lhe queria dar, pronto, foi uma grande chatice, e ele eventualmente consegue sair e receber o dinheiro todo que o banco lhe devia e sai em paz. Uma coisa que eu acho interessante no Gary é que ele está a vir a público, fazer vídeos, a escrever um livro, porque ele quer que as pessoas ganhem consciência de como é que ele e os colegas dele fazem lucro. Essencialmente o que ele fazia é que ele está a apostar que o sistema económico está, como ele diz, broken, está partido, já não vai entrar em colapso eventualmente. Ele tem um canal no YouTube que eu vou deixar aqui na descrição, em que ele explica lá como é que o sistema económico está broken, que não funciona e vai entrar em colapso. Uma coisa que a gente consegue ver é que o preço das casas tem vindo a aumentar e muitos economistas, como ele diz, acham que isto está numa bolha. Eu, por exemplo, tive uma professora de economia há pouco tempo, numa disciplina que eu tive na universidade, e ela disse-me que acha que, ou tem a certeza que, o mercado imobiliário está numa bolha. Pronto, e o que ele acha é que essa bolha não existe. E o preço das casas vai continuar a aumentar. Então, ou seja, o que ele acha é que hoje em dia é proibitivo comprar casa. Ele acha que as pessoas não são capazes de comprar casa agora, nem vão ser no futuro. Vai continuar sempre a aumentar. E é isso que vai acontecer, as pessoas vão deixar de ser capazes de comprar casas e vão ter de ficar a pagar ou um empréstimo ao banco ou ficar a pagar uma renda. E o que é que acontece? Como as pessoas têm de pagar uma renda, a renda vai ficar cada vez mais cara. Não é que as pessoas não vão ser capazes de comprar, vai ficar cada vez mais cara, até que chega a um limite. E as pessoas têm, a maior parte das pessoas, da classe média, têm que se limitar a pagar a casa e a consumir só bens essenciais. Ou seja, não vão fazer grande consumo de bens no futuro. E havendo cada vez menos consumo, o que é que acontece? Há menos consumo, a economia para de crescer, começa a mingar. A economia começando a mingar, entra em colapso. É uma crise, porque se não há consumo, não há necessidade daquela empresa de ter tantos trabalhadores, menos trabalhadores, despedimentos, malta não paga os empréstimos ao banco. Então, pronto, eu não quero estar aqui a dizer muita coisa, porque posso estar aqui a dizer disparates. O Gary Stevenson é muito melhor para explicar isto que eu. Se puderem, vão ao canal dele, que é muito interessante. Leiam este livro, também é muito bom. Vemo-nos no próximo vídeo.